Amortização, essa é a palavra que todo CLT precisa conhecer. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou desvendar todas as questões a respeito da amortização com você. Mas antes de tudo, a gente precisa entender um pouquinho melhor dos conceitos dos empréstimos, né? E basicamente, quando a gente fala de empréstimos, a gente vai ter, em algumas situações, empréstimos com prazo mais curto. Geralmente o banco faz empréstimos com prazo curto quando ele não tem tanta segurança e tanta garantia. Mas aí, em compensação, ele coloca a taxa de juros lá no alto. Já quando ele tem um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de garantia, ele estende o prazo no máximo que dá. E o banco faz isso porque quanto maior o prazo, mais juros ele ganha. Então, muitas vezes, quando alguém vai te oferecer alguma linha de crédito num prazo longo, o argumento principal é que a taxa é baixa, a taxa é baixa. De fato, a taxa pode até ser baixa, mas quando a gente multiplica, aí vem aquele susto. Eu não sei se você já fez essa conta, mas a gente pode fazer juntos aqui agora, que tal? Então vamos começar calculando pra gente ver como é que ficaria, né? Sei lá, um financiamento imobiliário em 420 meses, só pra você conseguir visualizar isso que eu tô querendo te falar. Pra fazer isso, você pode usar a calculadora do cidadão. É só digitar no Google, calculadora do cidadão, e acessar. E aqui você vai colocar o prazo. Então vamos colocar aqui 420 meses, que é o prazo dos financiamentos de hoje. Vamos colocar uma taxa de juros bem baixinha? Vamos colocar aqui 1%. Às vezes pode ser até menor. E aqui a gente vai colocar o valor do financiamento. 300 mil? Vamos lá. Calcular. E aqui está pronto. Olha só. Esse financiamento vai ficar com parcela de R$3.000 e no final você vai pagar R$1.279.000. É isso. É assustador, né? Por isso que eu te falei que todo CLT precisa conhecer, porque não tem condição isso daqui. Não tem condição de ter ali 300 mil para comprar uma casa de repente, do nada, entendeu? Da mesma forma que também não tem condição, né, de comprar uma casa de 300 mil e no final das contas acabar pagando 1.200.000. Não dá. E é aí que vem a amortização. O que é a amortização? Antes de eu te falar, eu já vou te mostrar no Código de Defesa do Consumidor, porque tá escrito lá que você tem esse direito, porque muita gente pode não querer deixar você fazer amortização, sabia? Às vezes, não dá, tal. Você precisa saber que você tem esse direito para você lutar por ele, caso você tenha alguma dificuldade. Por isso, eu preciso te mostrar aqui no Código de Defesa do Consumidor, artigo 52, inciso 2º, está escrito que o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor o direito de quitar antecipadamente total, ou seja, quitar todo o contrato, ou parcialmente, qualquer dívida ou financiamento. E o principal benefício é a redução proporcional de juros e outros acréscimos. Isso quer dizer também que se você fizer um empréstimo de 300 mil reais para financiar a sua casa e de repente você ganhou na Mega Sena e você quer quitar, só entrar em contato com o banco, você vai quitar e vai pagar 100% sem juros. Dali pra frente, o que você já pagou de juros pra trás, a gente não conta, tá bom? Mas como eu sei que nem você, nem eu temos tanta sorte assim pra ganhar na Mega Sena, a gente tem que tentar de outras maneiras. E é aí que a gente vai pra antecipação, que é o que a gente chama de amortização. Beleza? E aí, como é que funciona essa questão da amortização? Porque você vai olhar e pensar, meu Deus, mas eu não vou ter 6 mil reais para pagar de parcela, que eu vou ter que pagar ali 2 parcelas por vez? Não existe isso. Não, não é assim. Calma. E antes que você venha me falando, mas não é antecipação, amortização não é outra coisa? Tá aqui no Google, ó. A amortização é o processo de pagar gradualmente uma dívida por meio de parcelas. Em cada pagamento, uma parte quita os juros e a outra abate o saldo devedor. Então, conforme a gente vai pagando ali, normalmente a gente já está amortizando, mas também se refere ao pagamento antecipado de valores para diminuir o prazo ou o valor das parcelas e economizar juros, entendeu? Então, a amortização se refere a qualquer fluxo de pagamento, seja ele o normal ou seja antecipado, beleza? E aí, como é que a gente calcula esse negócio de antecipação para ver se compensa mesmo, para ver se vai dar pé? Tem um site que você pode usar que se chama Faz a Conta. Aqui no Faz a Conta, no menu lateral aqui, ó, você vai ter vários tipos de simuladores, dentre eles esse simulador de amortização. E aqui você vai poder colocar, né, a sua tabela, se é price, saque, etc. Eu vou colocar tabela price, ok? E aí aqui a gente vai colocar os 300 mil que a gente pegou. O número de parcela, 420 parcelas.
e a taxa de juros de 1%. E aí ele trouxe aqui toda a informação, ó, que a parcela fica R$3.000, né? Aí aqui não muda nem a primeira nem na última, porque a gente tá usando a price, e aí aqui a gente tem quanto que a gente pagou de juros. Então, daqueles 300 mil, 979 são juros. E o total pago, 1.200.000, como eu já te falei. Então, você vê que o prazo é um negócio complicado, né? Já fica a dica aí pra você. Quanto menor o prazo que você conseguir fazer, melhor. Mas às vezes para financiar a casa é difícil, né? Eu sei. E aí quando a gente desce aqui, ó, você vai ver que no mês 1, quando você pagar a parcela de 3.046, você vai pagar R$3.000 de juros e 46 vai ser a amortização. Ou seja, de todo aquele saldo devedor de R$300 mil, somente vai descontar do seu saldo devedor da sua dívida 46,65. Toda a diferença são juros. O ponto positivo é que, se você quiser antecipar, eles vão olhar essa mesma tabelinha aqui. Então, isso quer dizer que você foi lá, pagou a primeira parcela. Então, você pagou 3.046, só 46 descontou do seu saldo devedor. Beleza. Mas se você quiser antecipar a última parcela, quanto que você vai pagar? 47. Depois 47,59, depois 48,06. Então, isso quer dizer que com R$3.000 você conseguiria antecipar um monte de parcela. Então, se você, de fato, tivesse a possibilidade de pagar R$6.000, você pode pagar a sua parcela atual e usar mais R$3.000, por exemplo, para antecipar as últimas parcelas de trás para frente. E assim você vai conseguir pagar um monte de parcelas e não vai ter que se preocupar com esse empréstimo por tanto tempo, né, gente? Que 420 meses é coisa demais, né? E é simples assim, agora você descobriu qual é a melhor maneira de quitar os seus empréstimos. Fala sério, sensacional, né? Se essa dica não vale a sua curtida, a sua inscrição, eu não sei o que mais vale, viu? Pelo amor de Deus, já faz aí todas as coisas de rede social para me ajudar. E agora que você sabe o melhor jeito de pegar e pagar seus empréstimos, saiba que a gente também pode te ajudar na liberação de empréstimo. Não que nem esse, crédito imobiliário e tal, mas outras linhas de crédito a gente consegue te ajudar. Então, se você quiser conferir e simular com a gente, é muito simples. É só clicar no link aqui embaixo.